Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. Você que está chegando agora, a sua inscrição é muito importante e você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E eu começo nosso papo com perguntas desafiadoras. O que irá acontecer com o futuro político do nosso país, com a família Bolsonaro e com Bolsonaro? Antes da gente enfrentar essas questões, eu tenho certeza que a gente vai encontrar algumas respostas juntos. Quero pedir para você dar o joia e você continuar a mandar seus comentários e suas críticas, que são sempre muito bem-vindos. Gente, para a gente responder o que vai acontecer diante dessas questões todas iniciais que eu coloquei, a gente poderia usar ferramentas nada ortodoxas. A gente poderia ir por o esoterismo, o ocultismo, a cartomância, a adivinhação, a bola de cristal. Só que são ambientes que você não consegue debater, porque estamos aí no campo do invisível. Então vamos pegar a história do mundo, a história do Brasil, os conflitos entre as sociedades e as histórias de alguns personagens que a gente consegue acertar na mosca o que vai acontecer com o presidente Bolsonaro. E a resposta é a desgraça. Isso aí que eu estou dizendo a vocês não é uma torcida, não estou torcendo. Eu estou apenas analisando o que aconteceu ao longo da história. Vocês vão pegar vários personagens que eram muito mais inteligentes, muito mais capacitados, muito mais gabaritados, tiveram muito mais poder, muito mais articulados, com poder militar, poder político, poder econômico, poder religioso, e caíram em desgraça. A gente tem exemplos na história da humanidade, na África, na Ásia, na América Latina, no continente europeu, na antiga União Soviética, enfim. Todos esses lugares a gente tem exemplos de pessoas que foram amados pelos seus povos e acabaram em situações muito dramáticas. Inclusive, depois de mortos, ainda tiveram estátuas sendo derrubadas, imagens, enfim, a memória sendo atacada o tempo todo diante do mal que acabou provocando a esses povos, ou pelo menos foi assim que esses povos entenderam. Então, o que é que dá para a gente imaginar em relação ao futuro de Bolsonaro? Um homem que não tem um projeto político, um projeto transformador da nação, que tem uma série de limitações e está simplesmente ajudando que esquemas do submundo, esquemas que não eram visibilizados pela sociedade, estejam agindo em consonância ou agindo junto com os grandes interesses, o grande esquema de poder no nosso país, que é o poder econômico. Então só dá para a gente prever que ele será abandonado. Não esperem nenhum tipo de salvação de Bolsonaro quando essas mais de 120 mil vítimas que nós temos da Covid estiverem sendo judicializadas, isso estiver sendo objeto de tribunais penais internacionais, de questionamentos internos, quando toda a blindagem em relação à sua família for derrubada e os assuntos vierem à tona. Gente, o Sérgio Cabral teve quase 80% de aprovação no Rio de Janeiro, está cumprindo mais de 340 anos de cadeia. O Wilson Witzel foi eleito com mais de 60% dos votos, está nessa situação que a gente está vendo aqui. Outros personagens que lideraram o Congresso Nacional, como Eduardo Cunha, está preso também. Muitos outros personagens, isso só para falar assim, rapidamente, de personagens aqui do nosso país. Então o que vai acontecer com o Bolsonaro? Ele vai ser abandonado por todos os esquemas aos quais ele está servindo hoje. Ele não tem nenhum superpoder. Como ele não tem um superpoder e uma super ideologia e uma super infraestrutura, só resta a ele o final dos personagens mais medíocres da história. Nem dentro das Forças Armadas a gente pode dizer que Bolsonaro seria uma liderança ou seria um expoente, porque lá dentro mesmo os oficiais percebem que é uma pessoa absolutamente desqualificada. Muitos estão se conectando a ele agora por questões conjunturais, por benefícios pessoais, estão trabalhando no governo, mas não tem nenhum tipo de ideologia, inclusive, dentro dessas Forças Armadas que se conectem com essa figura. Quando a gente vai vendo os jornais, por exemplo, a Folha de São Paulo desse domingo, que está mostrando para a gente que Bolsonaro está requentando politicamente obras que não são dele, Jornal o Globo também, Jornal Folha de São Paulo também estão falando disso. São jornais impressos que eu sou assinante, mas eu leio os outros jornais também, todos estão na mesma linha jornalística, né? E sempre favoráveis ao interesse econômico. A gente não tem um jornal de esquerda, um jornal que seja alinhado com o pensamento crítico ao modelo econômico que nós temos no nosso país. Todos os jornais são jornais eminentemente conservadores no campo da política econômica. Então, os jornais vão atestando alguns fatos, né? A gente vai lendo nas entrelinhas, eu convido você a fazer esse exercício junto comigo aqui no nosso portal.
O jornal, então, está testando que o presidente não tem projeto próprio. E mesmo que tivesse um projeto próprio no campo de administração, que ele nunca administrou nada, teria falta de dinheiro, porque o orçamento de 2020 já não previa nenhum tipo de investimento. E o de 2021 também não. Então ele vai ficar realimentando ou inaugurando obras de outros governantes. Esse será um governo sem nenhum tipo de obra nova, até porque obra nova demanda projeto, demanda estudo de impacto ambiental e uma previsão orçamentária. E esse governo só mexe em orçamento para beneficiar os grupos que se locupletam do Estado brasileiro. Numa promiscuidade desses subesquemas, desse ajuntamento de esquemas que conseguiu colocar no poder os piores dos grupos sociais do nosso país. São os piores dentro do meio jornalístico, os piores dentro do campo da religião, os piores dentro das Forças Armadas, os piores dentro da política. Então é o governo dos piores. E um governo dos piores só pode ter um resultado pior. Volto a dizer, isso não é torcida, isso é análise do que está acontecendo. Bom, outros colunistas também que nos ajudam a pensar sobre outros aspectos também traçam um destino muito cáustico para o Bolsonaro. A gente pega aqui a coluna do Drauzio Varela, que ele fala como ascendeu ao poder a anticiência e como isso está matando gente no nosso país. Uma coluna muito interessante. E tem uma coluna aqui, que é do Antônio Prata, que ele mostra para a gente como há uma degradação moral nesse grupo de políticos e de interesses que Bolsonaro conecta. Ele começa o artigo dele com a Flor de Lis. Para vocês terem uma ideia, está aqui o título, né? Para não dizer que eu não falei das flores. E ele coloca aqui na linha fina, né, no subtítulo: nazistas, assassinos, abusadores, corruptos e milicianos estão no poder. E aí ele vai destrinchando aqui, começa com a Flor de Lis, que é essa figura que está nos holofotes hoje, né? E para vocês verem a potência, né, do texto dele, ele diz o seguinte: Jesus sacrificou-se para salvar a humanidade. Bolsonaro sacrifica a humanidade para salvar o próprio rabo. Não é um bundão, é um serial killer. Quando a crise econômica bater feio, ele dirá como Pôncio Pilatos, algoz de Cristo: lavo as minhas mãos. As mãos de Pilatos estão sujas até hoje, 2020 anos depois. Nazistas, assassinos, abusadores de crianças, corruptos, delinquentes e milicianos estão no poder hoje no Brasil, em nome da família, de Deus e da liberdade. Amém. Tem um artigo assim que expressa muito dos pensamentos de muitos de nós aqui no nosso país. E ele profetizou, já que ele falou em religião aqui, né, que se a questão econômica degringolar, a desgraça do futuro de Bolsonaro estará traçada de uma forma irreversível. O jornalista Hélio Gaspari, o colunista, né? O coluna foi ótimo. Nosso programa não é editado, tá, gente? Então desculpem algumas falhas aqui, alguns erros, para a gente aproveitar aqui o embalo. Vamos lá. O Paulo Guedes aqui está sendo fritado pela percepção jornalística aqui, as informações que o Hélio Gaspari tem. Quando o Paulo Guedes, e se Paulo Guedes de fato sair do poder, Bolsonaro perde o elo mais importante que o mantém no poder. Porque nenhum desses grupos, esse emaranhado de gente estranha que está com ele, são o sustentáculo do seu governo. O sustentáculo está na área econômica. Enquanto o Brasil estiver vivenciando essa balbúrdia no andar de baixo e o andar de cima continuar a cada vez a ter mais benefícios, Bolsonaro estará preservado. Ele está lutando agora para tentar arrumar algum tipo de recurso para manter algum tipo de sobrevivência política nos setores mais pobres da sociedade através desses benefícios que a gente está vendo para cima e para baixo. Mas isso não é um saco sem fundo. Esse saco tem um fundo. E o dinheiro para isso não tem, exceto se Paulo Guedes tirar da classe média, tirar de servidores públicos, tirar de pobres para dar para mais pobres ainda. Até quando a sociedade vai conseguir resistir a esse tipo de massacre às pessoas de carne e osso,
sem que o andar de cima seja molestado. Bolsonaro está percebendo que não tem como fazer qualquer tipo de situação para garantir seu futuro político sem mexer com os interesses do andar de cima. Se ele tirar Paulo Guedes e se ele fizer algum tipo de projeto de tributação, de aumento de taxação, vamos dizer assim, na remessa de lucros, nos interesses dos grandes grupos internacionais do nosso país, todos os projetos de infraestrutura que já tem gente interessada. Enfim, se ele mexer em algum interesse dessa super elite, aí não resta mais nada para que ele se prenda. Não há nada mais que garanta Bolsonaro no poder. Então, gente, é questão de tempo. Bolsonaro não vai sofrer o impeachment, dificilmente, exceto se ele quebrar esse interesse dos grupos transnacionais, como eu falei para vocês. Então, resta a todos nós resistirmos até 2022. Se a gente puder voltar às ruas para tentar provocar o impeachment, seria muito importante, mas a gente está dentro do campo do imponderável. O que a gente pode cravar aqui, sem margem de erro, é que, como disse aqui o Antônio Prata, terminando a lua de mel do governo Bolsonaro com o andar de cima, no outro dia ele vai cair para bem da humanidade. Eu fico por aqui, gente. Mande seus comentários, mande suas críticas. Obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez. Até o próximo encontro. Tchau.